Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, tá, da exploração infantil, como que ela deu início aqui no Brasil. A gente vai tratar a exploração infantil como a questão, tá, dessa vinda dos escravos para cá e eles trazendo os filhos deles junto com eles, tá? Essas crianças pequenas eram desvinculadas dos responsáveis, dos pais, e elas iam trabalhar. Elas, a partir do momento que elas já sabiam carregar coisas, já tinham um pouco de força física, elas eram obrigadas a trabalhar. Vê que situação bem triste. Gente, nos dias atuais, a gente ainda vive um pouco dessa realidade, tá? Por isso que quando na escola a gente comenta alguma coisa em relação assim, poxa, dá valor ao seu estudo, dá valor aos seus pais, igual tem muitos pais aí em casa, agora que tá sentado, fazendo atividade com o filho, né? E tem criança, gente, que infelizmente não tem as mesmas oportunidades que vocês têm. Então, agora a gente lendo essa questão aqui, a gente vai falar um pouco é, sobre essa questão, porque além dessa exploração infantil, também vem um pouco do abandono. Tem criança que é abandonada e ela precisa comer, ela precisa vestir, então ela acaba tendo que trabalhar. Como a gente pode ver, existem muitas crianças que trabalham na rua, né? E por ser ilegal o trabalho infantil, elas não conseguem trabalho em lugar nenhum e acabam tendo que passar fome, às vezes fazerem coisas que não é muito agradável. Então a gente no livro tem um relato de duas crianças, o João de 11 anos e a Lia de 9 anos. Eu vou ler, tá, esses dois relatos para a gente acompanhar aí no livro, página 30. Acordo cedo, tenho que fazer o café dos meus irmãos, dou comida e banho. Ó, a mãe deve trabalhar e ele deve ficar com os irmãos. Depois levo todos para a escola, cuido da casa e vou pedir um trocadinho no sinal da farmácia. Tenho que ajudar minha mãe a cuidar da casa, porque provavelmente a mãe foi abandonada, né, pelo pai com outros filhos, e esse filho, por ele ser o mais velho, ele acaba tomando o papel ali de pai, de homem do lar, né? Vê que coisa triste. Triste, mas é um exemplo de vida, né? Mas é muito triste. E a Lia? Vou para o lixão catar lixos de comida que as pessoas deixam. Por isso que às vezes eu aqui em casa falo para Alisson, Alisson, tem que comer tudo. Tem criança que não tem o que comer, então falo primeiro vocês. Nada de ficar escolhendo o que vai comer, se o pai e a mãe dão um biscoito, coma, porque tem gente que não tem nem isso, gente, o mínimo. Lá em casa, todos vivem no lixo. Posso até encontrar brinquedos e roupas num dia só. Às vezes dá vontade de chorar, porque o que eu queria mesmo era uma roupa nova. Então, assim, pelo relato da criança, você vê, né, que ela não tem nada, que o pouco que ela tem, ela ainda valoriza. Vamos agora para a página 31. Nós vamos falar, tá, sobre o trabalho infantil, tá? Dessa questão da ilegalidade. Existe, tá? Um Estatuto da Criança e do Adolescente que é intitulado de ECA, tá? Assim, ó. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É nessas leis aqui que estão dentro do ECA, desse estatuto, é que às vezes os filhos se aproveitam para falar determinadas coisas para os pais. Ah, porque não pode bater. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo e outro. Ah, se você me bater, eu vou te denunciar. E assim, a gente tem que aprender a separar o que é o trabalho infantil, exploração, e o que é auxiliar os pais dentro de casa. Se você dentro de casa você dorme, come, acorda, usa roupa de cama, usa o banheiro, né? Come junto com todo mundo. Não tem porquê, vocês principalmente que já são bem grandinhos, não tem porquê não arrumar a cama, não tem porquê não aprender a dobrar a roupa, a botar a roupa dentro do cesto, a levar o lixo, a encher garrafas de água. Isso aí, gente, é uma coisa que isso não é trabalho infantil, isso daí não é trabalho, é você ajudar no ambiente em que você vive. É diferente, tá? Por que que a Mariana tá falando isso? Porque a gente às vezes fala, mas você tá me usando, tudo aqui em casa sou eu. Não, o pai e a mãe também precisam de ajuda, porque se todo mundo trabalhar junto, a gente vai ter uma vivência muito mais
prazerosa dentro da nossa casa, principalmente nesse período aí da pandemia, tá? Todo mundo aí colaborando com a mãe, colaborando com o pai, né? Jogando lixo fora, enchendo as garrafas, arrumando a cama, né? Entre outras coisas que vocês também podem estar fazendo. Varrendo uma casa, não custa nada. Porque a gente quer viver num ambiente limpo, quer viver num ambiente organizado, a gente também tem que ajudar. Ok, quinto ano? Tô de olho, hein? Então, ó, em relação a as crianças negras, a gente vai olhar aí o que eles faziam de trabalho. Ó. Os meninos, guiar cegos, levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, cuidar dos cavalos. As meninas, ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras. Então, assim, antes, agora não, mas antes, cada um, menino e a menina, tinha uma função. Hoje não é mais assim. O homem cozinha, o homem arruma a casa, faz a mesma coisa. Mas antes não. As meninas eram doutrinadas a se casarem e ter um marido, e os homens eram doutrinados a irem trabalhar e a esposa ficar em casa, cuidando dos filhos e das obrigações de casa. Ó, atualmente existe uma declaração dos direitos da criança, em que reconhece muitos direitos e necessidades delas, né? Então, a gente vai citar 4 direitos da criança, mas as crianças também têm deveres, tá? Não é só direitos, não. Tem o dever de ir à escola, tem o dever de fazer as atividades de casa, o dever de respeitar os pais e os mais velhos. Não é só direitos, também deveres, tá? É uma via de mão dupla. Você faz e você recebe. Você faz e você recebe. Ok? Então vamos lá. Ter direito à educação, à moradia, ao lazer. Então, o quê? A escola, a uma casa, ao lazer, serviço médico. Não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem sua educação. Uma criança não pode trabalhar porque ela tem que estudar. Então, o horário dela de estudar é de estudar. O horário dela fazer as outras coisas também, tá? Seu desenvolvimento de saúde mental e moral. O que é saúde mental? É para que ela tenha uma cabeça, né? Vivenciando aquele momento dela ser criança. E moral por quê? O que é uma saúde moral? É que ela possa ter ensinamentos certos para ser um adulto, né? Digno, honrado, um cidadão de bem. Não pode ser discriminada pela cor, nem o seu tipo de cabelo. Então, assim, cada um com seu cabelo, cada um com a sua cor, e todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Tem que ser amada e compreendida. O que é isso, gente? Ser amado só pelos nossos pais? Não. Por todas as pessoas, todas as crianças merecem ser amadas, tá? Todas as crianças. E compreendidas é o quê, gente? Compreendido, às vezes a criança não está muito bem, às vezes a criança tem um problema de aprendizagem. Então, assim, quem está ao redor tem que estar bem atento às questões de uma criança, porque é na formação da criança que a gente vai ter um adulto. Ou o adulto vai ter um problema, ou ele não vai. Às vezes ele vai ser uma pessoa muito boa, mas isso aí são marcas que a gente carrega da nossa infância. Geralmente, pessoas que têm a infância muito difícil, é uma pessoa também um pouco difícil. Não difícil para lidar, mas ela é difícil, ela tem marcas, né? Ela carrega ali com ela problemas de quando ela era muito pequena, e isso daí acarreta alguns, né, acabam indo para um caminho que não devem, outros não. Isso aí também não é justificativo. Então, ó, toda criança tem direito de ser garantido de ser criança, de brincar e estudar. Todos precisam preocupar-se em protegê-las da exploração. A gente está vendo aí nessa imagem um menininho costurando, né? Ele está costurando. Será que ele está costurando porque ele quer? Não, ele está costurando porque ele precisa, ou então aí nesse caso ele pode ser obrigado a costurar, tá? Para poder levar o alimento para casa. Gente, olha só, número de crianças extremamente pobres que trabalham volta a cair. Isso é uma reportagem, tá? Do Folha de São Paulo. Quem fez essa reportagem foi a Mônica Bergamo. Então a gente vai ler para entender. O que acontece? Quanto mais pobre for a família, maior a necessidade de que mais pessoas trabalhem para poder levar o alimento para casa. Só que hoje, né, atualmente, existe um programa do governo chamado Bolsa Família, que esse programa é o quê?
a mãe, né? O responsável pode ser pai ou mãe, quem tem a tutela da criança. O que é a tutela? Quem tem a guarda. Quem é seu responsável, né? Ele tem a sua guarda, ele responde por você. Se você fizer qualquer coisa, é seu pai ou sua mãe que vai responder. Então, ele tem sua tutela, sua guarda, tá? Então, o que acontece? Esse programa, ele leva até as crianças, até os pais, a oportunidade de receber um benefício. Isso tirou porque ele obriga a criança a frequentar a escola. Ele obriga a criança a ir no posto de saúde se pesar. Se eu não me engano, gente, é todo mês, ou de 3 em 3 meses. Então, eles forçam os pais a colocarem a criança na escola. Então, essa questão faz o trabalho infantil diminuir. Porque aquela criança está recebendo um benefício do governo e o pai e a mãe é obrigado a dar uma alimentação bacana para que a criança, quando vá ao posto de saúde, fazer puericultura, que a gente chama, é o que? Ver se está tudo certinho, se a pele está boa, se o peso está de acordo, entendeu? Se está com algum problema de saúde, isso é puericultura, tá? Então, assim, obriga o pai e a mãe a levar essa criança até o posto para se consultar e também obriga a ir à escola, tá? Tem muitas famílias que recebem o Bolsa Família, é assim, uma questão muito bacana de parte do governo, isso é bem antigo, né? É uma questão muito bacana para a gente poder desenvolver essa questão do Bolsa Família. Tem sim, deve ter casos que as mães não usem esse dinheiro para sustentar as crianças, mas eu creio, espero falar mais uma vez que eu creio que a sua maioria ela usa sim o dinheiro com a criança, e isso é muito bom. Então, com essas ações do governo, com esse estatuto aqui, tá?